Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado vocês todos pelo convite para estar aqui. Na verdade, esse é uma oportunidade boa e até já começo dizendo que fico animado em ver o grupo aqui, porque eu nem imaginava que em plena segunda-feira, né, vocês estariam no Brasil inteiro se encontrando e fazendo estudos bíblicos. Eu sei que, então, é uma coisa de toda segunda-feira, né, porque segunda que vem também já tem de novo, né? Então, muito legal, muito bom. Parabéns, não sei de onde começou, mas espero que não termine. Até quando acabar a pandemia, coisa boa a gente pode continuar usando, né? Não precisa só uma pandemia fazer a gente ficar preso a isso. Pelo contrário, foi uma ideia, né? Uma oportunidade. Tá bom. Eu vou apresentar essa discussão hoje, eu não sei exatamente o formato. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou apresentar e no fim a gente conversa, né? Porque até alguma coisa que eu falo só faz sentido depois quando juntar com o que chegar, o que eu apresentar mais adiante. E eu precisaria apresentar slides também, então é possível, eu posso fazê-lo? Então eu vou tentar compartilhar a minha tela, deixa eu pedir aqui. Deixa eu pedir de novo. Deixa eu ver. Compartilhar a minha tela. Ok. Espera aí. Alguma coisa. Ele está... Compartilhar tela. É isso. Só um instantinho. É porque é a primeira vez que eu uso o Zoom nesse aparelhinho aqui e ele está me exigindo que eu faça a modificação só agora. E, então, tudo bem? Eu vou ter que sair e voltar, gente, me desculpe. Volto num instante. Já estava liberado para ele, Alexandre, para ele compartilhar? Sim, sim. Falar alguma coisa, Daniel? Se quiser, posso puxar outro cântico, Alexandre? Não, acho que ele vai entrar logo. Entrar logo? Acho que ele vai. Deixa eu ver. Pronto, eu venho já. Vocês estão me ouvindo? Dê um positivo, está me ouvindo? Tá bom. Porque, desculpe, é a primeira vez que eu uso, ele exigiu que eu configurasse rapidamente. Tá bom. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que é justamente o tema de hoje, ideologia de gênero. Eu coloquei apontamentos preliminares para o diálogo, porque eu imagino que vocês vão continuar conversando, e eu não sei quem vai ser a pessoa que vai, de fato, até prosseguir nesse diálogo com vocês, mas ele pode até continuar ou até discordar de alguma coisa que nós vamos falar aqui, né? Mas o que quero fazer é ir aos poucos convidando e trabalhando com vocês essas ideias aqui, né? Então, para começar, eu quero falar do meu local de fala, meu lugar de fala. Eu sou um teólogo cristão, então, como teólogo cristão, primo pela humildade e convicção. Humildade e com calma, né? Se a gente achar que manda, que sabe tudo, que é tudo, dá errado, não é nada cristão. Ao mesmo tempo, convicção, porque convicção faz parte da fé, faz parte da nossa capacidade de apreender o evangelho, crer e transmitir com aquela força que o evangelho provoca, que ele tem em nós, né? A nossa força da convicção. Também eu sou mais exegeta do que hermeneuta, ou seja, eu sou mais da pesquisa do que o texto antigo lá dizia. A hermenêutica que traz isso para a modernidade, para os nossos tempos, é um processo sempre complexo que muda de tempo em tempo, porque os tempos mudam. Então, a exegese, ela progride, ela se aprofunda, mas a hermenêutica exige sempre encontrar os termos do momento, da cultura, o idioma da época para transmitir aquilo que a exegese encontrou no original. Então, eu sou mais exegeta do que hermeneuta, já me desculpo aqui por isso. E também eu sou antigo, dialogando com o novo. Já fui apresentado como bem antigo, eu tenho 62 anos, né? E
me batizei com 9 anos de idade, então estou no Evangelho há muito tempo, comecei a pregar cedo, então, por causa disso, as minhas raízes são meio velhas, né? Mas não quer dizer que eu não queira produzir fruto ainda hoje e atender o momento. Então, eu estou atento às complexidades do pluralismo moderno. O que mais marca o nosso tempo é o que a gente chama de pluralismo. O que aconteceu com o mundo? O mundo é tão grande e ficou tão pequeno. Veja a nossa reunião aqui. Tem gente de Salvador, que eu sei que a maioria das pessoas, Bahia, Salvador ali, tem pessoal de Belém, tem pessoal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, tem os caras de Recife, tem eu aqui, né? Então, assim, e eu não sei de onde mais, eu não sei onde é que cada um é, mas essa capacidade de juntar o distante cria, no mundo moderno, o que a gente chama de pluralidade, que dá um colapso. Por quê? Porque aqui no nosso caso, tudo bem, nós somos todos conhecidos, cristãos, mas imagina quando junta pessoas de ambientes culturais muito diversos. O que acontece? Cria-se uma certa falta de compreensão de como as coisas são, porque quando todo mundo é igual, a gente sabe como funciona. Quando chega muita gente diferente junto, a gente fica confuso. Qual é o jeito certo de agir? Qual é a cultura certa? Então, complica, né? Enfim, então, voltando aqui a minha compartilhamento de tela, essa é a eu estou atento a essa complexidade moderna e vou tentar dar conta disso nesse nosso pensamento aqui. Então, eu pensei em particionar o nosso momento aqui hoje em 3 partes. Primeiro, vou falar ideologia em geral, porque ideologia é um tipo de uma palavra que todo mundo usa, mas que cada um usa de um jeito, e talvez ninguém parou muito para pensar o que realmente quer dizer. Então, primeiro eu quero falar de ideologia em geral, qualquer ideologia política, científica, ideologia culinária, ideologia na química orgânica, em qualquer lugar, qualquer coisa você pode pensar, nós vamos ver as definições sobre uma coisa que a gente poderia chamar de ideologia. Depois, vamos falar do tema ideologias de gênero. Eu coloquei o plural, porque realmente não é uma só, são muitas, né? E, finalmente, eu queria colocar as questões de gênero e a escritura sagrada, né? Voltar para a Bíblia, onde é o meu lugar, que eu fico mais à vontade, e também, a partir dali, terminar o estudo com alguma ideia que ajude vocês. Então, esse é o caminho, como eu falei, eu vou expor, e eu acho que, no fim, eu abro para a gente conversar. Agora, já peço desculpas por 2 coisas. Primeira, porque eu não vou ter todas as respostas. Se eu tivesse todas as respostas, vocês estariam aqui com um pedaço da revelação divina encarnado. E não é verdade. Eu sou, como vocês, alguém que está procurando as respostas. Então, não terei certamente todas as respostas, mas eu gosto das perguntas e eu gosto de pensar nas possibilidades de resposta, ou seja, o diálogo. Isso é o mais importante. A gente continuar pensando, continuar pesquisando, continuar dialogando. E aí, então, também peço desculpas, porque como não sou um especialista na área de diálogo sobre essas questões modernas de gênero, de sexo, então, pode ser que de vez em quando o meu diálogo, a minha palavra seja um pouco incorreta, politicamente incorreta. Então, uma das coisas que eu escrevi há uns anos atrás foi o meu livro Sempre Me Perguntam. E tinha um capítulo inteiro lá sobre a questão sobre a homossexualidade. E sabe, quem motivou a escrever aquele capítulo foi um irmão em Cristo aí de Salvador, que ele me mandou um livro, ele recebeu um livro que era uma defesa cristã, de um clérigo cristão, uma defesa do homossexualismo à luz da Bíblia. E ele estava usando a Bíblia para dizer que o homossexualismo era uma opção possível. Então, esse irmão da Bahia me mandou pelo correio, naquele tempo não tinha, mandou pelo correio o livro e falou: Álvaro, você pode dar uma resposta para esse livro? Eu nunca tinha visto o livro antes, eu li o livro inteiro, era um livro pequeno, umas 100 páginas, e aí eu fiz um capítulo, uma resposta àquele livro, que virou o capítulo do Sempre Me Perguntam sobre é possível cristão ser homossexual, né? E vocês têm esse livro, vocês podem pegar na internet, está lá no Google Books, ou vocês podem comprar, enfim. Mas esse foi o meu primeiro contato, e depois que eu fiz uma revisão do livro, eu tirei
alguma coisa da linguagem que estava um pouco ultrapassada, né? Esses temas vêm crescendo o diálogo e termos corretos e termos incorretos têm sido a tônica para poder manter o diálogo. Então, eu já peço desculpas, porque, de novo, eu sou muito antigo e, às vezes, os termos que eu uso não são exatamente os mais adequados, os que se exige hoje no uso, mas eu vou me esforçar por fazer, porque, de novo, eu também estou aprendendo, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de ideologia em geral, tá? Não de gênero, não. Qualquer ideologia. Depois, ideologias de gênero e, finalmente, as questões de gênero e escritura. Então, ideologia, vamos lá. Para vocês que vão continuar estudando esse assunto até em nível universitário, Terry Eagleton. Terry Eagleton é um crânio, um cara que tem uma obra sobre ideologia que é um clássico agora. Ele define, aqui está a obra depois, quem quiser depois eu passo os slides aqui também, tá? A obra define ideologia em 6 aspectos. Ideologia aproximada à cultura, ou seja, como se vivenciam as práticas sociais. A ideologia pode ser uma visão de mundo, como eu entendo o mundo e as coisas. A ideologia pode ser uma visão agonística, ou seja, uma luta, apoiando ou desafiando algum interesse. Ideologia pode ser a legitimação do poder dominante, então a turma que manda cria um caso e uma história para que o que eles dizem seja aceito como o certo. A ideologia pode ser uma dissimulação ou distorção em prol dos interesses de um grupo, então alguém faz uma fake news, né? E faz todo mundo crer naquilo, e essa distorção garante o interesse deles e evidentemente, está enganando os outros. E pode ser a ideologia um equívoco, um engano mesmo. Alguém pensou errado e colocou errado. Então, essas 6 definições, elas se aplicam a qualquer coisa, tá? Ideologia política, ideologia filosófica, ideologia moral, ideologia econômica, ideologia até de sínteses orgânicas, na química orgânica, eu estudei química orgânica, isso vale para tudo. Nós vamos aplicar depois a questão de gênero, mas ainda não. Primeiro eu quero que você pense sobre o termo ideologia. Então, o que eu quero que você veja? Nessas 6 definições, vamos olhar as 2 primeiras. A primeira definição, que a ideologia é coisa da cultura, na verdade, como que... Opa, desculpe, voltou, foi rápido. Como que as pessoas vivenciam as práticas sociais. Então, o Eagleton vai dizer: ideologia é o processo material que gera a produção de ideias, crenças e valores na vida social, ou seja, a cultura. Então, o que é ideologia? Sei lá, aqui no Brasil, a nossa cultura de gostar de futebol. Talvez alguém pode dizer isso faz parte da cultura. Às vezes alguém usa a palavra ideologia como cultura, ligado à cultura. Ou pode ser, o segundo item aqui, visão de mundo. As ideias e crenças, verdadeiras ou falsas, que simbolizam as condições e experiências de vida de um grupo ou classe específico, socialmente significativo. Então, quando um grupo grande crê de um certo jeito, pensa de um certo jeito, essa visão de mundo, a gente chama de cosmovisão, pode se aproximar da ideologia. Então, quando todo mundo tem um modo de ver as coisas do mesmo jeito, sei lá, o brasileiro tem um modo de ver o mundo que é um modo de ver assim, um tanto quanto, sei lá, otimista, não sei se é isso, mas esse tipo de coisa, quando todo mundo tem um certo jeito, isso é uma visão de mundo. E veja, esses 2 primeiros itens da ideologia, definições de ideologia, são bem genéricos e não tem conflito, tá? Ideologia seria o modo como a gente tem a cultura, como a gente vê o mundo. Agora, os próximos itens já começam com conflito. Ideologia aproximada de uma ação agonística, apoio ao desafio a interesses, então, a ideologia é promoção e legitimação, ou seja, fazer aquilo ser correto, dos interesses de tais grupos sociais em face de interesses opostos. Então, tem um grupo que tem uma ideia e ele quer que essa ideia tome força e seja aceita por outros, por força ou por persuasão, tá? Mas agonístico significa que é luta. Em grego, agon é combate, luta. E ideologia pode ser também legitimação do poder dominante. Então, é a promoção e legitimação de interesses setoriais, restringindo, porém, atividades de um poder social dominante. Então, quando os governantes querem criar vamos dizer, promover seu poder, seu interesse, eles criam, então, uma ideologia, um jeito de pensar que diz isso aqui é bom. Que nem, sei lá,
os nazistas criaram a ideia de que matar os judeus ia salvar a Alemanha. Então, é uma ideologia. Eles conseguiram impor uma ideia, né, para legitimar o poder dos nazistas e conseguir. A sociedade achou que aquilo era correto. A ideologia também pode ser dissimulação ou distorção em prol dos interesses de um grupo. Então, aqui, na verdade, é o famoso fake news, né? Alguém lança uma notícia falsa, aquela anterior também era, mas uma classe dominante geralmente distorce as coisas para conseguir. E ainda o sexto, a ideologia pode ser o equívoco ou engano advindo de estruturas da sociedade. Por exemplo, hoje em dia tem os terraplanistas, né? Os caras que acham que a Terra é plana, né? Então, isso é um tremendo equívoco, um tremendo engano, uma tremenda, né, falta de habilidade para lidar com os fatos. Mas tem gente, olha, desculpe até se tem alguém aqui que é terraplanista, não quis ofender ninguém, né? Mas, assim, as pessoas estão convencidas disso, estão crentes que o mundo é plano, né? E que essa história toda de Terra redonda é uma ideologia. Então, olha só, quero mostrar para você com isso que ideologia é assim. Ideologia depende do lugar de fala, depende do discurso assumido. Se você está de um lado, o discurso do outro é falso. E aí você usa a palavra a ideologia deles, você está acusando eles de que a concepção de mundo deles, o discurso deles é falso. Então você chama esse discurso falso do quê? De ideologia. Então, a direita fala que a esquerda tem um discurso ideológico falso, comunista, não sei o quê. A esquerda fala que a direita tem um discurso ideológico falso, capitalista, não sei o quê. Está vendo? Todo mundo usa a palavra ideologia. Ela está dos dois lados do conflito. Só que cada um usa ela do seu lado, né? A minha é correta e a do outro é a falsa, né? E esse é o problema, então, com o termo ideologia, né? Especialmente quando chegarmos a falar em gênero. Mas o conflito ideológico é esse. Eu com a verdade. O outro é com a ideologia, né? Então, esse tipo de jogo nós vamos encontrar direto, tá? Então, quando alguém fala de ideologia de gênero, depende de quem fala. Se for o presidente de uma organização de ativistas gays em prol do casamento, da legalização do casamento gay, quando ele fala ideologia de gênero, ele está acusando os que não concordam com ele de ter um construto falso. E quando eu for lá para o outro lado, para o movimento evangélico, ultraconservador, ultradireitista, quase uma Ku Klux Klan lá, né? E quando eles falarem das pessoas homossexuais que pedem direito, eles vão dizer que o pensamento deles é ideologia. Então, ideologia é uma palavra que todo mundo usa conforme o seu lugar de fala. E muitas vezes é para dizer que o outro tem um construto imaginário. Mas veja, nas 6 definições do Eagleton, ideologia pode ter sentido positivo, pode ter sentido conflituoso, tá? Ideologia pode advir da nossa concepção de cultura, visão de mundo, pode ser ideologia aquilo com quem eu luto, aquilo com que eu estou tentando, vamos dizer assim, me opor, tentando vencer, não é? Então, isso aí fica no nosso pensamento. Agora que nós vamos entrar na questão de ideologia de gênero. Por quê? Porque, lógico, nós estamos entrando num campo minado, gente. Ideologia de gênero tem muitas pessoas e cada grupo com uma postura, né? Inclusive, eu coloquei aqui no próximo slide, olha, se a gente for levar isso para o nosso lado, um discurso extremo conservador vai dizer gênero é igual sexo, ponto final. Não tem mimimi, né? O discurso extremo liberal vai dizer, não, gênero é diferente de sexo, diferente de orientação, diferente de expressão, tudo é diferente. Você pode fazer 1000 combinações, né? Aqui, para o discurso extremo conservador, heteronormatividade, ou seja, só heterossexualidade ativa equivale. Qualquer outra coisa que passar disso, ele está considerando defeito. Patriarcalismo. Os homens é que mandam. O lugar da mulher é sempre debaixo do controle e do poder masculino.
né? O patriarcalismo voltando. Enquanto que do discurso extremo liberal, além da diferença gênero, sexo, orientação, a não normatividade não tem norma nenhuma para a vida sexual. Qualquer combinação é possível. E antipatriarcalismo, qualquer coisa menos o comando do macho, masculino, né? Enfim, Então, veja, dentro desses, eu pensei em dois extremos extremados, tá? Espero, dentro desses dois super extremos, tem um leque grande de posições. Mas, veja, os dois lados vão dizer que o outro é uma ideologia falsa e que a concepção dele é a concepção justa. Na verdade, gente, agora na pós-modernidade, nessa época que nós estamos vivendo, muitas pessoas desistiram do conceito de verdade. Tá? Verdade é um conceito que eles não trabalham com isso. Tentam trabalhar mais com justiça, né? Com direito, mas verdade, como a gente cristão entende, é um conceito que, para as outras pessoas, da cultura em geral, é um conceito que está caindo em desuso. É uma incoerência, porque, na verdade, todo mundo precisa de algumas bases, mas vou lhes avisando que esse conceito de eu estou com a verdade e o outro está com o erro, pode ser mais ou menos assim: eu estou no caminho mais justo, mais do direito, mais da vida, e ele está no caminho da justiça, da distorção da verdade, do ser contra a vida. Então, esses valores mudam, as palavras mudam de vocabulário, mas é essa direção que funciona. Tá? Então, se você tiver umas dúvidas, uma coisa, vai anotando que eu gostaria de ver depois. Voltando aos slides aqui, então quero entrar agora, nós temos que pensar numa escolha a fazer. Por quê? Dialogar ou não. Por quê? Porque agora, gente, se nós vamos falar com esse pessoal e a gente já está fechado, olha, não, eu já tenho minha opinião. Para mim, é assim que eu penso. Todo mundo que pensa diferente está errado. Então, com essa postura, nem aqueles dois caras dos extremos, né? O extremo conservador e o extremo liberal, eles não conversam, eles não conseguem conversar. Eles se combatem, mas não conversam. Então, se alguém está fechado, olha, não, eu já sei tudo, já estudei a Bíblia, ou já estudei o direito, já estudei psicologia, já estudei antropologia, eu já tenho a minha postura, nada vai mudar. Então, se não tem diálogo, gente, quase que nem vale a pena continuar. Eu diria até, vá tomar um refrigerante, vá tomar um café. O que eu quero apresentar agora é justamente como nós vamos dialogar num mundo onde as coisas são complexas. Não temos, no meu tempo, gente, eu nasci na década de 50, né? No fim dos anos 50. E na minha época era muito simples as coisas, muito simples. Mas até estudando para essa palestra de vocês, eu vi que, coitado desse pessoal, é muito complicada a vida deles. Eles têm muitas coisas para levar em conta. Então, é essa coisa que convida, então, agora ao diálogo, e se a gente não vai dialogar, quase não vale a pena a continuidade desse esforço. Mas vamos lá. Agora sim, ideologias de gênero. Quais são? O que é a questão hoje? A questão é o seguinte, gente. A cultura monolítica ocidental, aquela cultura dominada pelo pensamento cristão tradicional, já foi. Já foi. Não existe mais. O próprio cristianismo trouxe as sementes do pluralismo e, dentro do pluralismo, veio a contestação de quase todos os assuntos. Não tem um assunto que não seja contestado. Seja um assunto ligado à natureza, seja um assunto ligado ao direito, seja um assunto ligado à Bíblia, seja um assunto ligado à verdade, tudo é contestado. Imagina se não vai ter contestação sobre a questão do sexo, do casamento, do gênero. Claro que vai haver. Por muitos anos, a sociedade ocidental ela era nominalmente ou aparentemente cristã. Então, a norma padrão cristã era aparentemente o padrão, mas isso mudou. Justamente da década de 60 para cá, isso mudou vertiginosamente, né? Já vinha mudando nos círculos intelectuais, mas nos anos 60 veio
veio para fora. E agora que nós estamos no século XXI, a consequência está aí. Então, quando a gente fala de ideologia de gênero, nós estamos falando de outros modos de pensar sobre gênero. Então, eu coloquei esse cartaz aqui, que talvez vocês já encontraram, 4 categorias do discurso atual. A princípio, eu não estou aprovando nem desaprovando, tá, gente? Estou expondo. Então, e não é, de fato, não é meu papel nem aprovar nem desaprovar. Estou aqui para dialogar, né? Eles vão pensar num ser humano aqui, ó, e vão pensar da cabeça, coração, órgãos e depois o jeito. Identidade de gênero, orientação afetiva sexual, sexo biológico e expressão de gênero. São as 4 categorias que eles usam no discurso atual sobre gênero. Identidade de gênero é como a pessoa pensa sobre si. Ela pensa que é mulher, ele pensa que é homem, essa pessoa pensa que é transgênero. Nós vamos explicar um pouquinho isso. Mas transgênero tem vários significados, mas basicamente é que ele é de um gênero que não é o natural dele, né? Do órgão sexual dele. Orientação afetiva sexual. Quem você fisicamente e emocionalmente se sente atraído? Por quem? Então, existe a atração heterossexual, existe a atração homossexual e existe também a atração bissexual. Então, veja, isso aqui eles estão dizendo, isso é o que existe e nós acolhemos como possibilidade. Terceiro, o sexo biológico. As características físicas, como órgão sexual, hormônios, cromossomos. Então, se você fizer uma análise do cromossomo do cara, dá para saber se é homem ou mulher pelo cromossomo, não precisa nem olhar para o sujeito. Então, seria o macho, fêmea, e tem o hermafrodita, que é uma pessoa que tem ambos os órgãos, ou os órgãos numa conformação que não é característico nem do macho nem da fêmea, né? Então, hermafrodita é um termo que leva em conta um fenômeno no meio, ou diferente, da fêmea e do macho. E a última, expressão de gênero. Como você demonstra seu gênero através da sua forma de agir, se vestir, interagir. Então, uma pessoa, ele expressa o seu gênero masculino, se ele se veste como homem, fala como homem, faz as coisas que todo mundo diz que o homem faz. Isso também é uma coisa da cultura, né? Mas tudo bem. O feminino, mesma coisa, ele fala como mulher, ele veste como mulher, ele age como mulher, conforme aquela cultura ensinou que a mulher faz. E o andrógeno, no meio aqui, ele justamente tem uma expressão diferente, que não é nenhuma nem outra, mas é própria, e o andrógeno justamente vem do grego andrós, diné, homem e mulher, ele tem então características dos dois lados. Então, você vê que essas 4 categorias são o que o discurso atual... Então, voltando para mim nos anos 50, era muito fácil. Era homem e mulher, e acabou. Não tinha essa... Quer dizer, claro que tinha, homossexualidade existe desde Sodoma e Gomorra, desde o mundo antigo, mas eu digo assim, essa categorização tão fina que existe agora está no diálogo. Existe agora. Não adianta eu querer voltar para a idade antiga, onde o vocabulário era mais simples, que não é. A complexidade é o que marca o nosso tempo. E esse quadro mostra coisas interessantes que nós devemos prestar atenção. Os seres humanos não são tão catalogáveis assim. Eu sou um homem, mas pode ser que eu gosto de fazer coisas que são culturalmente ou estruturalmente reservado para mulheres. Sei lá, de repente eu gosto de lavar roupa, ou de cozinhar, ou eu gosto de cuidar de crianças pequenas, eu gosto tanto de um berçário. Vamos dizer, nossa, mas um homem que gosta de berçário deve ser maluco, né? Não, é o meu jeito. Então, veja, assim como eu sou uma pessoa complexa, que você não pode catalogar, não, todo homem gosta de futebol, todo homem gosta de mexer com automóvel, todo homem gosta de fazer isso, aquilo, de repente você encontra uma mulher que joga futebol melhor que você, sabe de mecânica melhor que você, não é? E aquele padrão cultural que eu tenho, que mulher não entende de mecânica, homem que entende de mecânica, cai por terra. Então, essa complexidade, eu estou usando assuntos neutros aqui, né? Não tem nada errado, quando você leva para o lado das questões sexuais, cria um quadro complexo como esse aí, né? Então, isso aqui é o que nós estamos vendo agora, no diálogo. Tem mais.
Todo mundo já viu a sigla LGBTQIA+. Essas letras foram... No meu tempo era LGBT só, mas depois já cresceu aqui um monte de letra a mais. Então, eu tenho aqui as coisas. É lésbica, não é? Mulheres que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero. O gay, geralmente é o homem. Esse termo é usado meio solto às vezes, mas tecnicamente, como os grupos mesmo se entendem, homens que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero. O bissexual são homens e mulheres que sentem atração sexual por mais de um gênero, né? Então, e o travesti, transexual e transgênero são pessoas que se identificam com outro gênero que não aquele atribuído no nascimento. O conceito é relacionado com a identidade de gênero e não, então isso aqui é mais uma questão, vai ser ligado à identidade de gênero e não com a parte nem sexual nem afetiva. Ele pode ter ligação, pode não ter, é mais complexo. O queer é uma palavra inglesa, né, que foi usada, pessoas que transitam entre gênero masculino, feminino e outros gêneros, e para eles o binarismo, macho-fêmea, homem-mulher, não funciona. É um grupo... A palavra queer, acho que no inglês antigo significava uma coisa como estranho, né? E eles aproveitaram a palavra que era um xingo para assumir como um rótulo do grupo. Intersexual, intersexo é pessoas que o desenvolvimento sexual corporal, né, vem do próprio corpo, não se encaixa no binário. Então, talvez o hermafrodita está aqui nessa categoria. Tem assexual e aliados, que é esse A aqui, que abriga, então, as pessoas que tomam uma postura não sexual, não assumem postura sexual, né? Vamos ver, aliados aí qualquer outro grupo que venha para cá. E esse mais é a inclusão de outras orientações sexuais, identidades, expressões de gênero que não estão contempladas aqui. Ou seja, uma coisa que você pode saber sobre esse movimento LGBTQIA+, ele vai fazer o alfabeto inteiro, né? Assim, eles são... eles dizem o seguinte, como dizia aquela música do Tim Maia, não sei se vocês gostam de Tim Maia, desculpa aí, mas vale tudo, entendeu? Vale tudo. Agora não tem um limite. Veja, eles não têm um limite. O limite é o que aconteceu. Se aconteceu, está acontecendo. Então, não tem qualquer norma, nada, a coisa anda assim. Então, esse é o pensamento que nós estamos, com o qual nós vamos dialogar, nós temos que entender com quem conversar, né? E mais, as complexidades vão adiante, porque você tem aí, ó, você tem esse monte de coisas acontecendo. Você tem a gênero, pessoa que tem identidade de gênero neutro, ou seja, ele não tem gênero, ele vai dizer que você é uma mulher, não tem gênero. Até nos questionários agora, quando você preenche questionário de banco, de alguma coisa, às vezes aparece isso. Você não, masculino, feminino, ou não quer declarar, ou é outro, aí você marca lá, o cara marca outro. Cisgênero, isso aqui é importante. O indivíduo que se apresenta no mundo se identifica com o seu gênero biológico. Por exemplo, se for considerado do sexo feminino, ao nascer, usa o nome feminino e se identifica com pessoa desse gênero. Então, é uma mulher cis, né? Então, você tem, quando fala homem cis, mulher cis, cis quer dizer está do mesmo lado da sua formação biológica original, né? Então, eu nasci com órgão sexual masculino e eu me entendo como homem, eu me visto como homem, então é homem cis. Uma mulher nasceu com órgão sexual feminino, se veste como mulher, se porta, então ela é mulher cis, né? Então essa terminologia está aí e vai se impondo com a gente. Opa, peguei a tela errada aqui. Mas aqui é bom. Gênero fluido, olha, transgênero, eu vou voltar para aquele lá, porque é mais fácil aquele slide. Não. Onde é que está o slide? Eu perdi o slide, gente. Está aqui vocês. Espera aí, interromper o compartilhamento de tela. Tentar de novo. Não estou achando os slides mais. Só um instante. Eu me perdi aqui, pessoal. Fui mexer no que não devia. Estou perdido.
Não. Misericórdia. Só um instante. Vocês não estão vendo meus slides, né? Não estão, né? Estão me vendo aqui só, né? O que eu fiz de errado? Acho que eu fechei os slides. Foi isso que eu pensei, talvez você fechou o slide sem querer. Acho que foi o que eu fiz. Vamos ver se eu consigo agora abrir ele de novo. E tem alguns fazendo perguntas. Bom, não, tá bom. Não é isso, não. Então, deixa eu ver se eu acho os slides. Não consigo. Achei. Pronto. Desculpa, gente. Eu estava perdidinho aqui. Vamos lá. Então, vamos correr para o lugar que eu estava antes. Então, tem todas essas identidades aqui, né? Agênero, cisgênero, gênero fluido, transgênero. Crossdresser tem a ver com a pessoa usar roupas, né? Alguém vai dizer, é um travesti. Não é bem isso, mas ele usa roupas do outro gênero. Drag queen tem a ver com performance artística. E também tem drag king, mas já é uma coisa que também se identifica fora do ambiente artístico. E não binário, não conformista, ou seja, o que eu quero mostrar com isso tudo, de novo, a lista é interminável, tá? Não está nem completa, é que tudo que existe agora está recebendo categoria e classificação. Então, o que fazer com isso? Vamos voltar lá. Olha só como é que ficou complexa a situação. Você pode, por exemplo, um homem, ele pode ter, embora o sexo biológico pode ser masculino, feminino ou o intersexo, ou seja, ele pode ser uma pessoa hermafrodita, né, que tem os dois sexos ou alguma formação diferente. Então, esse sexo biológico é uma opção. A partir daqui, ele tem que tomar 3 opções. Cada um toma 3 opções. Ele pode ser, por exemplo, no caso do masculino, ele pode ser um homem cis, ele pode virar pode ser uma mulher trans ou pode ser neutro. Mesma coisa uma mulher, ela pode ser mulher cis, pode ser neutro, pode ser homem trans. Esse aqui, que é um hermafrodita, que é um intersexo, ele pode escolher ser mulher, ou pode escolher ser homem, ou pode ficar neutro. E em cada uma dessas opções, ela tem 4 outras opções de possibilidade. Então, vou pegar o caso aqui, homem, sexo masculino, ele escolheu ser homem cis, ele pode ser, desculpa, coloquei homem cisgênico, né? Ele pode ser um homem cisgênico, heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual. Então, todo mundo tem essas opções, hétero, homo, bi e a. Né? Alguns aqui têm outras opções, mas você vê que, então, a complexidade do quadro ficou imensa. E é isso que eu estou chamando a sua atenção. Complexidade, pluralidade, diversidade e incerteza. Então, para que falar tudo isso? Bom, não sei quantos de vocês olharam, foram ver isso, mas é o que vocês vão encontrar conversando com pessoas. As pessoas têm toda essa conceituação e entendem que, se você não pensa dessa forma, você tem uma ideologia de gênero atrasada, ou uma ideologia de gênero que não capta, não serve para o fenômeno atual, para o mundo moderno. Você está atrasado, de alguma forma. Então, eu queria aproveitar que o tema é complexo, e então trazer algumas questões de gênero da escritura, porque, de novo, eu não tenho outra base. Embora eu entenda, eu compreenda a validade de algumas dessas classificações, eu tenho que voltar para a escritura. Então, o que a escritura me diz? Primeiro, lembrar que a Bíblia é um livro antigo. Então, algumas das questões que inventaram agora, a Bíblia não tratou, né? Sei lá. Algumas questões da nossa ética contemporânea não estão contempladas assim, claramente na Bíblia. Você vai ter que tirar por princípios, por uma base bíblica mais aprofundada. Então, vamos lá. Quais são as questões de gênero que a Escritura faz? Então, eu vou usar aqui 6 pontos básicos e eu termino a noite com esses 6 pontos. Falar um pouco do ato criador, da instrução, que é a Torá,
do Novo Testamento, do Evangelho, de algumas possibilidades e ficar aberto para o diálogo. Então, vamos lá. Eu estou indo assim por causa do meu tempo, que eu acho que está indo. Voltei para aquele quadro, mas você pode notar que eu mexi nele. Pelo ato criador de Gênesis 1 e 2, Deus fez homem e mulher. Isso é óbvio, está lá, é o geral, é o universal, é a declaração bíblica de como a humanidade é, né? Então, não tem outra forma de pensar. Nessa expectativa bíblica, gênero, sexo e expressão sexual era a mesma coisa, era tudo igual. E a orientação era basicamente heterossexual. Então, alguém vai dizer, Álvaro, mas você está repetindo o discurso engessado lá, antigo. Não, veja, me deem tempo. Eu só estou dizendo que o discurso bíblico é o discurso que fala de como é que Deus fez as coisas, como é que Deus concebeu essa criação chamada humanidade, que é uma criação dual, homem e mulher, né? Então, o relato bíblico não coloca mais nada, né? Não tem outra opção, né? Então, só um instante. Voltando. Então, essa aqui agora, veja, identidade de gênero, homem e mulher. Você vê que não tem mais aquela no meio aqui. Ó. Orientação afetiva sexual. Pela Bíblia, ela é sempre heterossexual. Então, isso é o ato criador, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer na Bíblia. Na Bíblia tem pessoas que vão agir de modo heterossexual. Você vai ver, né? Mas o ato criador projetou assim. Sexo biológico tem dois. Claro que tem hoje gente nascendo com uma formação sexual que não é o padrão, o conhecido como feminino, nem como o masculino. É diferente. Mas, nesse ato criador, era isso que tem lá no Gênesis. Macho, ish, fêmea, isha. E expressão de gênero. Duas formas de agir, a forma masculina e a forma feminina. Embora a expressão de gênero no mundo antigo é muito diferente, né? O Adão e Eva eram homens das cavernas, pessoas simples, que viviam do mato, dos artefatos primitivos, então você não pode imaginar que os papéis deles eram como os nossos papéis no mundo moderno, né? Mas então, veja, a primeira coisa é o ato criador, lembrar que a Bíblia dá uma base de como as coisas estão no ato da criação. Que o pecado muda as coisas depois, que a humanidade faz coisas que não devia, né? Por exemplo, vai existir a poligamia. A poligamia vai existir, no Velho Testamento vai ser praticada. Mas o ato criador não era de poligamia, era um homem e uma mulher. Pronto, não é? Então você vê que o ato criador dá uma diretriz que talvez nem sempre seja obedecida, mas é a diretriz, né? Bom, vamos lá. A instrução. Levítico 18 é um capítulo que fala de muitos pecados sexuais. No versículo 17, ele fala que se alguém fizer sexo com a mulher e com a filha dessa mulher, ou com as netas dessa mulher, isso é uma zimá, uma infâmia. Não deve fazer. É um procedimento atroz. No versículo 22, se fizer sexo com outro homem, isso é toevê. Toevê toevá, na verdade. Toevá está errado, é com a letra A aqui. Toevá é esse sexo abominação, né? A homossexualidade, então, é tratada aqui, e também em Levítico 20:13, como abominação. E no verso 23, se alguém faz sexo com animal, ele chama de tevel, confusão. Né? E também usa confusão quando faz sexo com a nora. Então, mas, enfim, pela instrução que nós temos, a Torá significa em hebraico não lei, instrução. A instrução que Deus deu é que certas ligações, tem um monte, eu falei de 3 só, tá? Tem um monte de coisas ilícitas lá, mas eu citei a do homem fazendo incesto e do homem ou mulher fazendo o que chama bestialidade, sexo com animais, e coloquei também lá o
a prática de um homem ter relacionamento com outro homem como se fosse mulher, que é o que diz o texto, né? Então, pela instrução que nós temos, isso não é o que Deus colocou como a instrução. A instrução bíblica vai contra um homem fazer sexo com outro homem como se fosse mulher. E, lógico, no Velho Testamento não temos nenhuma menção de lesbianismo, só porque o discurso do Velho Testamento é androcêntrico mesmo, tá? É um discurso masculino. Mas você sempre pode pegar um mandamento no Velho Testamento que está escrito no masculino e colocar para o feminino, né? Amar a Deus, as mulheres também vão amar a Deus, né? Não é porque o texto foi escrito para homens que a mulher não se aplica. Então, vamos lá. Continuando, além da instrução, no Novo Testamento nós temos 3 textos que condenam as práticas homossexuais e talvez, falando do sexo não natural, talvez falasse de sexo anal aqui em Romanos. Não tem, quando fala que as mulheres mudaram o seu jeito natural das relações por outro contrário à natureza. Alguns vão dizer que é homossexualidade feminina, é lesbianismo, outros vão dizer que é sexo anal, e no fim as coisas se aproximam. Mas depois de 1 Coríntios 6, 9, ele vai condenar os efeminados e homossexuais, e em 1 Timóteo vai dizer que homossexuais. E veja, são as práticas. Deixa eu chamar a sua atenção para isso. O Novo Testamento condena a prática. Por que eu estou falando isso? Porque não é nem a pessoa e nem os sentimentos. Presta atenção. Jesus vai dizer, se você fica olhando para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, né? Então, sobre adultério vale. Mas, justamente, um homem, ele não deve ficar olhando para uma mulher que não é a esposa dele e ficar alimentando desejos ligados à vida sexual, porque não lhe pertence, não é para ele, não é? Agora, o olhar para uma mulher e ver, é uma mulher e tem alguma coisa de bonita e tal, e o pensamento vai para o lugar certo, não é o problema. Então, o que eu quero dizer? O adúltero é aquele que insiste e vai atrás do pecado, e às vezes até a coisa que começa com a imaginação, depois termina com o ato pecaminoso. Então, uma pessoa pode ter um impulso, uma atração homossexual, mas se ele não vai adiante, ele tira o pensamento, que nem Jesus falou, tira o pensamento fora, olhou para a mulher, mas não olha com intenção pura, tira fora, não aconteceu. Então, eu quero dizer isso por quê? Porque essa é uma questão que atormenta muito o pessoal hoje. O Novo Testamento está contra a prática do homossexualismo. Homossexualidade. Homossexualismo é politicamente incorreto. Da homossexualidade, né? E quando a gente vê a grande comissão pedindo para a gente pregar o evangelho a todas as pessoas, ensinar o evangelho, levar as pessoas à fé, então esse é o nosso empenho. Como é que eu vou fazer, então, conversando com pessoas que vêm do mundo onde esse discurso de gênero, esse pensamento sobre homossexualidade, sobre outras formas, inclusive, de expressão, são aceitas? Como é que eu lido? Eu vou tentar persuadir. Eu não vou matar ninguém. Apedrejar homossexual, apedrejar travesti, matar as pessoas com quem a gente não combina, com quem a gente não tem a mesma fé, isso nunca foi a tática de Jesus, não é? Hoje em dia há um movimento forte na nossa sociedade pela violência, pela matança, pelo mal, e os evangélicos estão entrando no pacote, estão achando que apedrejar terreiro, que botar fogo numa escola de samba ou num bar, ou fazer mal para uma pessoa que faz algo com quem eu não concordo, seja uma coisa de Deus. Não. Deus não faz mal. Mesmo que ele não concorde, Deus não faz mal. Como é que Deus trabalha com quem não faz mal? Ele prega o evangelho, ele converte, ele traz para Jesus. Então, o meu esforço aqui, que eu espero tratar com vocês, é isso. Por que ficar estudando o discurso de gênero do pensamento moderno? Para poder
ter compaixão, pregar a salvação e tomar um autocuidado. Por que autocuidado? Muitos jovens da igreja, rapazes e moças, têm dúvidas sobre o homossexualismo. Ninguém fala, porque todo mundo tem medo de falar e ser mal entendido. O cara não fala, eu tenho um sonho com um cara, a moça, eu achei bonita aquela outra moça. Vamos dizer, tu é sapatão, tu é isso, tu é aquilo. Começa aquela coisa e a pessoa sabe que vai ser posta lá. Ninguém fala. Ninguém fala. Mas por que ninguém fala? Lógico, a pessoa tem bom senso, fala, se eu falar, as pessoas às vezes não entendem e vão me julgar mal, e eu não sou assim, sim. Mas então, o momento que eu quero trazer aqui é que a gente entenda esses problemas não são lá só dos outros, são nossos. Nós temos essas dificuldades. Na nossa irmandade, tem rapazes e moças que até têm dúvidas. Será que eu sou gay? Será que eu sou lésbica? Será que eu sou bissexual? Será que eu sou assexuado? Será que eu sou isso ou aquilo? Não sabe. Então, o que fazer? Dialogar, abrir o assunto e trazer a Bíblia. A Bíblia tem orientação. A Bíblia está dizendo, olha, Deus criou assim. Isso aqui é pecado. Mas vejam, a Bíblia fala que é pecado o matar alguém, o assassinar. Eu posso ter raiva, estou com raiva, queria matar aquele cara. Aí Jesus fala o quê? Para com isso. Para, esse pensamento vai levar a assassinato. Perdoa, faça o bem. Não é isso? Eu controlo o meu impulso de matador. Eu controlo. Então, alguém que tem um impulso por sexo ilícito, eu sou um homem, quando vejo uma mulher, eu fico assim, querendo ter um caso com ela. Mas você é casado, rapaz, se controle, você... E outra, não pode... Veja, então eu controlo esse meu impulso, não é verdade? Porque ter impulso sexual tem o seu lugar no casamento. Mas se eu estou querendo usar esse impulso a todo instante, toda hora, então eu preciso controlar isso. Então é isso que nós estamos falando aqui. Alguém diz que tem impulso homossexual. Homem tem impulso, ou mulher tem esse impulso. O que fazer? Então, o objetivo é a gente dialogar para poder justamente ajudar. A primeira possibilidade eu vejo com Jesus. Jesus falou de pessoas ficando eunucos pelo reino de Deus. E Paulo vai dizer que era melhor ficar solteiro. Então, a primeira solução que eu vejo, quando eu dialogo com pessoas que falam, eu tenho fortes sentimentos homossexuais, rapazes e moças. Poucos chegaram a falar comigo, tá? Então, não se preocupe com isso. Mas existe, eu sei que tem. Então, qual o conselho? Você, uma primeira instância é você ficar solteiro. Esse cara aqui, Ed Shaw, ele tem um livro chamado A Atração de Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja, é isso? E a Igreja. Aí o subtítulo é A Possibilidade do Celibato. Ele vai defender, ele é um cara que tinha sentimentos homossexuais e é um cristão. Ele falou, o que eu vou fazer? Vou casar com outro homem? Não posso, a Bíblia não me abriu esse caminho. Eu vou abandonar a fé? Não posso, para onde eu vou? Então, o que ele decidiu? Vou ficar solteiro. Celibato. Agora, não, enquanto você não mudar a sua mente, você vai para o inferno. Não, gente, ele está dentro da Bíblia. A Bíblia proíbe que ele pratique aquilo. Eu tenho vontade de matar o cara lá, lembra? Enquanto eu não matar, eu não assassinei, não é verdade? Eu que controle a minha ira, a minha raiva, para não matar o sujeito. Então, é isso. Há uma possibilidade aqui de consertar isso por aí. O meu tempo acabou, eu sei, eu vou terminar rápido. Uma segunda possibilidade. A gente pode ajudar a reconhecer e controlar a bissexualidade, a homossexualidade, e também o caso do hermafrodita. Gente, pessoas têm essa orientação afetiva sexual? Tem pessoa que tem atração pelos dois sexos, tem gente que atrai só pelo seu sexo, o homossexualismo,
E tem pessoas que têm o órgão sexual que não é nem o feminino nem o masculino, é diferente. Então, o que fazer? Amor, cuidado, ajudar essas pessoas a não praticarem o que é errado. Então, se um homem ele falar, eu sou bissexual, eu posso estar com homens ou com mulheres, eu vou dizer o que para ele? Vou dizer, olha, pela escritura, você precisa casar, então, já que você é bissexual, você consegue ter vida com homem e com mulher, então fique com mulher e regule por ali, vá por esse caminho, que aí é seguro para você. A pessoa diz, não, eu sou homossexual, só me atraio por gente do meu sexo, não consigo me atrair pelo outro sexo. Então, a opção seria o quê? Fique solteiro. Ou então, volta lá o que o Paulo disse aos Coríntios, é melhor casar do que queimar. Há alguns casos em que pessoas que têm essa orientação, que estão convencidas que são homossexuais, fazem um processo para vencer isso e casam um casamento heterossexual. E vivem bem, e conseguem. Então, é um caminho também. É o caminho de, tudo bem, eu tenho essa orientação, eu sinto, eu não vou dizer que é divina, tá? Não vou dizer que veio de Deus, a normatividade bíblica está lá em Gênesis 1 e 2. Que Deus queria estar lá. Mas se a pessoa diz que tem, eu não vou dizer que você não tem. Não, você não sente. Não, você não está sentindo o que está sentindo. Você não está desejando. Como é que eu posso entrar na cabeça do cara e dizer o que ele pensa? Não tenho essa condição. Então, o jeito é a gente falar, não, você está dizendo, eu não vou entrar na sua cabeça. Você está dizendo, eu vou acreditar em você. Mas, vamos lá, o que dá para fazer? Pela Bíblia. Então, pela Bíblia, dá para a gente ajudar essas pessoas a ficarem dentro do Evangelho, né? E será que algumas das novas configurações de relacionamento são passíveis de alguma forma de acolhimento do serviço cristão? Deixa eu mostrar aqui. Lembra aquela tabela enorme de casos? Olha, esse aqui é o casamento cristão tradicional. Um homem cis hétero com uma mulher cis hétero. Está aqui, ó, né? Esse homem, aliás, esse azul é o homem cis hétero casou com uma mulher cis hétero. É vamos dizer, o tradicional. Mas olha só, vamos dizer que acontecesse isso aqui, ó. Esse homem, ele é uma mulher trans heterossexual e vai casar com essa mulher que é homem trans, que é heterossexual. Então, um homem trans hétero com mulher trans hétero, entendeu? Eu sei que você pode estar dando nó nas suas tripas aí, né? Mas eu estou dizendo que é um casamento que, se a gente não soubesse das complicações, é um homem que nasceu com o sexo masculino, casando com uma mulher que nasceu com o órgão sexual feminino. Vai ser um casamento naquele. Só que os padrões culturais deles são tirados. Dá para dialogar com isso? Aí eu estou colocando para a gente pensar, né? Então você vê que tem esse tipo de, tem várias, eu não vou ter tempo porque o tempo acabou, eu vou respeitar. Desculpe, eu não queria passar o tempo. Tem várias opções, olha, que você consegue alguma coisa, tá? E algumas situações podem acomodar. Tem vários grupos que dizem que são assexuais, não querem sexo com nada. Então eles estão no caminho do celibato, né? Enfim, o que eu queria é dar prosseguimento ao diálogo. Vocês veem que eu estou com os pontos em branco aqui, né? Justamente por isso. Eu não tenho todas as respostas, eu tenho alguns dados, eu tenho algumas perguntas. Então, o que fazer? Quando chegar uma pessoa com essa condição, amar essa pessoa, conversar com essa pessoa, tentar persuadir essa pessoa do Evangelho e aí dizer quais as soluções para o seu caso. Como é que nós podemos te ajudar? Né? E os jovens rapazes e moças cristãs que têm dúvidas sobre a sua condição. Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Então, o momento é de abrir a mente para olhar. Existe hoje uma ampla sensibilidade. Você pode ser muita coisa, mas fique dentro dos parâmetros do Evangelho para você não fugir daquilo que a instrução do Velho Testamento, do Novo Testamento, da Bíblia diz. E existem possibilidades de manobra ainda dentro desse ambiente do Novo Testamento. Tá bom? Então,
Para terminar, fica aí o meu WhatsApp, se alguém precisar conversar depois comigo, particular, ficar bravo comigo, pode ficar bravo, não tem problema, já falei muita coisa que deixou alguém bravo e eu não queria deixar ninguém bravo aqui hoje, mas e aí a tentativa é essa, de começar um diálogo, entendendo que há um pensamento muito complexo e nós temos alguma orientação bíblica. Nós não vamos jogar a nossa orientação bíblica fora, mas também nós não vamos pegar a Bíblia, não é? E bater na cabeça do outro até ele acolher. Nós vamos conversar e ver o que dá para fazer. As pessoas precisam de ajuda. Obrigado, gente. Desculpa, eu atravessei muito o nosso tempo, mas eu preparei, depois achei que ia ser mais rápido, não foi. Obrigado. Fico à disposição agora. Tá no tempo. Obrigado.